Boa noite, irmãos. Hoje é quarta-feira e nós temos nosso culto. Estamos o pastor, Dona Jane, e o Rafael e o pequeno Ari. E juntos vamos ter nosso culto. O primeiro hino que vamos cantar é chamado Andando com Jesus. Vamos cantar as duas primeiras estrofes. Cristo quer guardar-nos com sua mão, em qualquer lugar da proteção. Esse amor é sem comparação, indo na presença do Senhor, andando com Jesus onde for, confiando em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração, se cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Se quisermos a Jesus seguir, Ele tudo pode nos suprir e pleno sucesso garantir, indo na presença do Senhor, andando com Jesus, onde for, confiando em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração, se cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Vamos ter uma oração. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado porque nós podemos usar a tecnologia para compartilhar a Tua palavra. Obrigado por meus irmãos que estão assistindo. Abençoa eles, que eles possam ficar firmes na Tua palavra, nas Tuas promessas que deixaste para nós. Abençoa esse tempo de cânticos e estudo da Tua palavra. Obrigado por todo o nome de Cristo Jesus. Amém. O próximo hino é o número 209. Número 209 é o próximo hino que vamos cantar. Firme nas promessas. Somente cantamos as duas primeiras estrofes. 209, firmes nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Boa noite, irmãos. Esse será nosso segundo estudo bíblico na quarta-feira. E hoje à noite eu quero falar sobre como ser um exemplo para ficar firme na fé. E
Para isso, eu quero que nós lemos Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Eis a ideia. Nós também ficarmos firmes na fé. Nós vamos usar Daniel como nosso exemplo, o exemplo para ficar firme, tá? Porque inevitavelmente viria aqueles momentos na sua vida como crente em Cristo, quando você, pelo amor de consciência à luz da palavra de Deus, teria que tomar uma posição contra alguma prática mundana. Daniel nos deu um exemplo notável de como fazer isto. Não só com coragem, mas de maneira graciosa e eficaz. Então, para isso, nós vamos para Daniel capítulo 1. E vamos ler versículos 1 a 17 para entrar nesse assunto. Daniel capítulo 1, versículos 1 a 17. Daniel 1, 1 a 17. E nós lemos: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os de outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos
carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Então, essa é a história, o que nós vamos ver, né? Aí, porque como eu disse, inevitavelmente, logo na sua vida, um dia você também vai precisar de tomar uma posição contra alguma prática mundana. Talvez isso já aconteceu. Né? Então, mais uma vez, eu quero ler versículo 8. Diz aqui, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Vamos orar. Pai, mais uma vez, olhamos para Ti em oração. Pai, usa a Tua palavra para nossa edificação. Esteja comigo, Pai, abrindo Tua palavra, para que eu possa explicar, para todos entenderem, para que, Pai, nós podemos crescer na graça que há em Cristo Jesus e ficar firmes. E, Pai, nesse tempo em que o mundo está em transtorno, Pai, todos os governos e tudo o que está acontecendo, Pai, para que em tudo nós não sabemos o que nós vamos enfrentar, mas que ficaremos firmes. No nome de Cristo pedimos isto. Amém. Temos que entender um pouco sobre o pano de fundo, né? Faz pouco tempo que eles chegaram na Babilônia. Antes de chegar, fizeram uma longa viagem. Eles não viajaram em aviões, não viajaram em carros, nem veraneio, né? Mas a pé. E lembra, eles eram cativos. Não se trata cativo como amigo. Foi difícil. Antes da viagem, eles estavam todos na cidade de Jerusalém sitiada, sem comida. Muitos já morreram de fome. Então a semblança desses rapazes não era como eu ou você. Não. Eles tinham passado uns meses, um bom tempo, tempos difíceis, sem boa comida. E por isso o rei está querendo dar 3 anos para eles recuperarem saúde e semblância para ficar bonito novamente. Sendo um dos príncipes de Israel, da linhagem real e dos príncipes, Daniel era da família de Davi. Daniel percebeu que tinha a responsabilidade de manter um padrão divino, quer dizer, bíblico, como uma testemunha para o verdadeiro Deus, quando ele foi convidado para assistir no palácio do rei. Depois que ele e seus amigos tinham sido levados em cativeiro. Agora vocês entendem um pouco melhor essa frase, mas pode ficar pensando e
entendendo ainda mais, né? Daniel sabia que participando do vinho do rei seria certamente prejudicial para ele se fosse tomá-lo. Além disso, a carne do rei certamente incluía carne de porco e seria preparado com sangue, o que seria totalmente errado para ele, como um bom judeu, comer essas coisas. O porco. Vamos ler Levíticos 11, 7 e 8. Ver esses requisitos de Deus. Levítico capítulo 11, versículos 7 e 8, diz, também no porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, e estes vos serão imundos. Agora, há pouco tempo atrás, nós aprendemos acerca de ruminar, né? Bom, agora vamos também para Levítico, agora capítulo 17, Levítico 17, e veremos versículos 10 a 14, que dá mais instruções para os filhos de Israel sobre a comida. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhum dentre vós comerás sangue, nem no estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinem entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Coisa séria. E Daniel levou sério. Ele determinou em seu coração a tomar uma posição contra essa edito. Mas note bem, no entanto, que sua posição não era uma posição beligerante ou hipócrita, mas ele demonstrava uma atitude gentil e educado, pois em versículos 8 a 12 nós lemos que ele pediu ao chefe dos eunucos, experimenta, peço-te. Os babilônios achavam que estavam fazendo para ele e seus amigos um grande favor, e Daniel o apreciava isso. Ele sugeriu uma prova científica. Deixe-nos seguir uma dieta vegetariana com água por 10 dias para ver se isso não iria produzir melhores resultados do que o menu gourmet do palácio. Lembra, eles estavam todos com corpos agora estou faltando a palavra em português, mas eles estavam não gordos, mas sem carne na sua pele, por causa da falta de ter comida bem por um bom tempo. Eles estavam, antes que a Babilônia levou os cativos, eles estavam morrendo de fome.
e os seus corpos todos estavam demonstrando a caso sério da saúde deles. E então esse eunuco honrou o pedido de só 10 dias. Lembra, todos os outros estavam comendo vinho, tomando todo tipo de carne e tudo, e Daniel disse, não, nem se deixa 10 dias de experiência, né? E Deus honrou a graciosidade de Daniel, bem como sua fidelidade corajosa. Deus fará isso para nós também. Ambos são ingredientes essenciais para ter uma testemunha cristã frutífera nesse mundo que tanto ignora nosso Deus e o Salvador, Jesus Cristo. Devemos estar sempre preparados para responder, né? Mas isso deve ser feito não em arrogância, mas com mansidão. Veremos, por exemplo, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. E vamos ler versículo 15. 1 Pedro 3, versículo 15, diz assim, Pedro falando pela inspiração de Deus. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Isso quer dizer separar-se perante Deus, para Ele. Separar-se para Deus, separar-se do mundo. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se nós lembrarmos Daniel, teremos sempre um bom exemplo de alguém que fique firme em tempos difíceis.